Não tem segredo, não tem mistério, não tem dificuldade. Não é algo que algumas pessoas podem e conseguem e outras não. Meditar é um ato muito simples e fácil. Quem dificulta, quem faz com que seja difícil ou sofrido ou para poucas pessoas é esse computador, né? Essa parte mais superficial da mente que eu chamo de computador. Porque nessa prática a gente só observa, a gente não controla absolutamente nada. Você não tem que prestar atenção em nada, você não tem que controlar nada, você não tem que ter uma determinada experiência, não tem algo que funcione e outro que não funcione. É a pura prática da observação de olhos fechados. É você observar e permitir, né? Começa a ficar difícil quando aquilo que você enxerga quando você fecha os olhos, esse computador, essa parte mais superficial da mente, não gosta, não aprova, acha que está errado, quer mudar. Né? Aí começa uma briga, né? Começa uma luta. A partir do momento em que você simplesmente assiste e permite, não tem dificuldade. Na pior das possibilidades, é um pouco desconfortável, porque quando tem muito movimento, não é muito gostoso. Mas se você também se acostuma com isso e permite, deixa de ser um problema. Até porque muda, né? Se você só assiste e não quer mudar nada, se você começar a observar de olhos fechados e tiver muito intenso, muito movimento, muita agitação interna, muita emoção, se você não tenta mudar, se você não resiste, se você não acha aquilo ruim, uma hora calma. Mas é isso, assim, não tem mistério, não tem segredo. A única coisa que precisa para que a gente comece a perceber o impacto na vida é fazer todo dia. Porque eu gosto sempre de lembrar que a gente não fecha os olhos e observa para ter uma determinada experiência quando a gente está de olhos fechados. A gente fecha os olhos e observa todo dia para quando você abrir os olhos, a vida está diferente. A vida está mais simples, a vida tem mais brilho, está tudo mais fácil. E aí, muitas outras coisas, né? Se você continuar. É uma descoberta sem fim. Mas é isso, já tem bastante gente aí. Oi, Maria Elisa, bem-vinda. Então vamos começar. Lembrando aqui os 3 princípios básicos. O primeiro deles é a gentileza. E a gentileza começa... Eu já te respondo aqui, Jacira. A gentileza começa na posição que você vai encontrar para meditar ou para observar de olhos fechados. Se você tiver desconforto físico sentada, pode recostar, pode deitar, pode se mexer durante a prática. Não precisa ficar rígido numa determinada posição se você não estiver confortável, porque senão isso vai te chamar a atenção o tempo inteiro. Respondendo aqui a Jacira, ela me perguntou se uma vez por dia é suficiente. Na minha prática, a gente sugere que a gente medite 3 vezes por dia, na parte da manhã, da tarde e da noite. Mas, se você puder fazer uma vez todo dia, já é muito diferente de não fazer nada. Você já vai sentir o impacto. Mas o ideal é você fazer nem que seja um pouquinho nas 3 partes do dia, porque vai ficar mais fácil nas 3 partes do dia, inclusive para dormir. Mas é isso, se puder fazer uma vez todo dia, já é muito bom. Então vamos lá, dei uma interrompida aqui para responder uma pergunta. E pergunta boa, por sinal, Jacira, obrigada. O segundo item
é que não tem como dar errado, tá? Obrigada a você. Como não existe uma determinada experiência, não existe algo a se criar, a gente está sempre apenas observando e permitindo, então não tem como dar errado. Qualquer coisa que você observar de olhos fechados, tá valendo. Se você estiver observando muito pensamento, tudo bem. Se você estiver observando muita emoção, tudo bem. Se você estiver observando um silêncio profundo, uma paz profunda, tudo bem. Barulho lá fora, tudo bem. Tanto faz. Né? Então não tem como dar errado. E da mesma forma não tem como não conseguir, porque a gente não faz nada, a gente só observa. Né? Então é isso. Então vamos lá, vamos começar? Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe. Começa a se enxergar de olhos fechados. Percebe como você tá, como seu corpo tá. Como está o ambiente. A gente também consegue ver o ambiente de olhos fechados. E agora coloca gentilmente a sua atenção na sua respiração. Sem querer mudar nada, sem querer controlar nada. Só percebe a sua respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Faz tudo com calma, sem pressa. A gente já está onde a gente tem que estar, não tem lugar nenhum para chegar. E agora percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície da onde você está sentada, ou recostada, ou deitada. Percebe o peso do seu corpo. E também, de novo, bem devagar. E tudo que eu falar aqui, tem a intenção de fazer, basta ter a intenção de fazer. Aqui a gente não tem necessidade de perfeccionismo. Então agora, bem devagar, dá uma escaneada da cabeça até os pés. Dá uma escaneada no seu corpo.
Percebe se tem uma parte do corpo que está mais tensa e solta. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Os joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o seu tronco de ar. Na frente, atrás, dos lados, em cima, embaixo. Respira no coração, na região do coração. Amplia o seu coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantenha os olhos fechados, mas relaxados, as pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa o pescoço. Os ombros,
Agora volta a colocar atenção na sua respiração. Percebe como ela está, percebe se está diferente do início, tanto faz. E agora mantendo os olhos fechados, enxerga de olhos fechados o espaço onde você está. Percebe esse espaço, que pode ser a sala, quarto, escritório. Ocupa esse espaço com a sua atenção. Percebe se você pode enxergar esse espaço, não só na sua frente, mas atrás de você, dos lados. Aproveita e dissolve o seu corpo nesse espaço, já que não tem separação. E agora percebe os sons do espaço onde você está, onde seu corpo está. E agora amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta, que podem ser outros cômodos da casa ou lá fora, na rua, no jardim. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente até onde o seu olhar repousar sem esforço. Não força esse para frente. E percebe o que você vê de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar, não tem algo certo ou errado para se ver. Mas mesmo de olhos fechados a gente vê alguma coisa. Talvez seja uma tela escura, talvez esteja vendo o nada, talvez você esteja vendo o tudo. Luzes, pontos, tanto faz. Percebe o que você está vendo de olhos fechados e coloca a sua atenção aí. Descansa aí, nesse lugar. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse espaço que você está vendo. Simplesmente por colocar a sua atenção aí. E começa a investigar um pouco esse lugar. Percebe se tem uma cor.
Percebe se tem uma textura. Percebe se esse espaço se amplia ou não, tanto faz. E mais que tudo, percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. E fica aí. Agora eu vou falar umas palavras, você vai repetir essas palavras em pensamento. Não precisa fazer as palavras fazerem sentido, não precisa gostar ou não gostar. Você vai repetir as palavras mecanicamente, vai deixar as palavras dissolverem no nada e vai continuar só olhando, observando de olhos fechados. Quietude interna. Repete em pensamento, quietude interna. Deixa as palavras sumirem e só olha, observa de olhos fechados. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se não tiver nada, tudo bem. Se tiver barulho externo, tudo bem. Tanto faz. Só observa e permite o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Não controla absolutamente nada. Solta o controle cada vez mais. E não faz nada também. Repete em pensamento, quietude interna. Deixa as palavras sumirem e continua só olhando, observando de olhos fechados. Quietude interna. E agora eu vou ficar quieto um pouco. Repete quietude interna em pensamento. E observa. Percebeu que voou, mordeu um pensamento, foi embora com ele, volta, repete a quietude interna de novo e só observa. E eu vou fazer com vocês, eu vou ficar quieta um pouco. Quietude interna. Repete mais uma vez. Deixa as palavras desaparecerem nesse nada e só olha, observa de olhos fechados.
E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. Então é isso. Muito bom.